Todos sabem que o rei Carlos e a rainha consorte Camilla Parker Bowles estão sob muita pressão do público ao iniciarem um novo capítulo na sua relação. Durante o casamento de Carlos com a princesa Diana, o seu caso tornou-se público, levando ao escândalo mais notável. No entanto, as revelações chocantes continuaram para além desse ponto. Venha conosco enquanto revelamos a traição do rei Carlos pela rainha Camila. Continue a assistir enquanto revelamos as verdades vazadas sobre o rei Carlos que a rainha Camila revelou. A distorcida história de amor real. O facto de Carlos já andar com Camila quando conheceu Diana complica ainda mais o namoro real e o casamento. O enredo tem tudo para ser um conto de fadas, mas há reviravoltas inesperadas pelo caminho. Carlos viu Camila pela primeira vez em 1970, numa tarde animada de uma partida de polo no Windsor Great Park. Alguns repararam que o primeiro comentário de Camila ajudou a quebrar o gelo ao sugerir que os dois tinham algo em comum, que as suas bisavós tinham sido amantes dos trisavós um do outro. Imagine começar uma discussão desta forma. O trisavô da outra pessoa terá tido Camila como amante, segundo os historiadores. No entanto, os pontos de vista dos historiadores variam. Alguns acham que foi Lucia Santa Cruz, uma conhecida em comum, quem os apresentou. Não importava como isso acontecesse. Os dois rapidamente se envolveram romanticamente. O verdadeiro amor floresceu entre Carlos e Camila. Pareciam contentes e passavam muito tempo juntos. Infelizmente, o destino interveio e a vida tomou um rumo diferente. Assim que Charles recebeu a ordem para se juntar à Marinha Real, o seu romance chegou subitamente ao fim. Uma decisão importante na vida de Camila foi tomada durante esta separação. Em 1973, quando se casou com Andrew Parker Bowles, que tinha namorado com a princesa Ana, irmã de Carlos. Mesmo depois de Camila se ter casado, ela e Carlos mantiveram a amizade. Carlos chegou a ser padrinho de Tom, filho de Camila. Poderá perguntar, Carlos alguma vez tentou impedir o casamento de Camila? Então, aparentemente, tentou uma última coisa. Assistir ao casamento de alguém que se ama deve ter sido bastante difícil. As coisas vão ficar interessantes a partir de agora. Sarah Spencer era irmã da princesa Diana, e Carlos teve um caso com ela em 1977, antes de conhecer a famosa princesa Diana. Infelizmente, o seu romance chegou repentinamente ao fim, quando Sarah revelou muitas informações pessoais à imprensa, incluindo as suas opiniões sobre o casamento com a realeza e os seus problemas de saúde mental. Nesse caso, como é que Diana influenciou? Carlos. Estou grato. Sobre a Sarah. Aquela Sarah que namorou com o Charles? Sim, esta é a Sarah. Em Althorpe House, a antiga casa da família, atuou como casamenteira, apresentando Carlos a Diana, a sua irmã mais nova. Charles estava numa viagem de caça de fazões quando aqui esteve. A família real quase orquestrou o romance de Carlos e Diana. Carlos sentiu uma pressão imensa para se estabelecer e casar no final da década de 1970. Apresentamos Diana Spencer, um rosto novo no reino dos dramas reais que é jovem, recatada e parece ideal para o cargo de princesa. Mesmo depois de se ter casado com Diana, os sentimentos de Carlos por Camila pareciam permanecer por resolver. Os primeiros anos juntos foram alegres, em nítido contraste com os anos mais difíceis de Charles. Nenhuma quantidade de tempo poderia apagar a marca que a primeira experiência de amor de Charles deixou nele. Todos os segredos de Camila sobre Carlos foram revelados anos mais tarde. Mas primeiro, vamos aprofundar mais a narrativa de Carlos e Diana. Os primeiros anos do romance de Carlos e Diana, do namoro desconfortável à bela parceria real que se formou. A história de Carlos e Diana é um exemplo clássico de um romance juvenil que floresceu numa história de amor. Diana era uma estudante despreocupada de 16 anos em novembro de 1977. Toda risonha e cheia de energia adolescente. No entanto, aos 28 anos, Charles já era um membro de pleno direito da família real. Anteriormente, estabelecemos que a irmã de Diana, Sarah, que namorou com Charles, foi fundamental para unir os dois em Althorpe, a casa da família. A chegada de Carlos, um príncipe a sério, deve ter sido um grande alvoroço ao jantar. Carlos ficou cativado pela personalidade contagiante de Diana, que ela descreveu mais tarde como tendo deixado uma grande impressão. Depois do jantar, deu um passo em frente e convidou-a para o baile, apresentando-os oficialmente. O ano era 1978, e Diana foi uma das convidadas para a festa do 30º aniversário de Carlos, no Palácio de Buckingham. Imaginem Diana, que era apenas uma adolescente na altura,
a abrir caminho por entre o brilho e o glamour de um baile repleto de realeza e dignitários. 2 anos depois, em 1980, tiveram o seu próximo grande encontro numa festa em casa oferecida por um amigo. Diana testemunhou um lado de Carlos que estava escondido dos olhos do público. E a trágica tragédia do assassinato de Lord Mountbatten perturbou-o. Expressar a sua profunda empatia pelo sofrimento dele tocou-o profundamente. Ela falou com ele sobre como ele parecia solitário e como era prejudicial para a sua saúde estar sozinho. Alguém precisa de cuidar dele. Um momento decisivo ocorreu nesse momento de verdadeira preocupação e compaixão. Como resultado, tornaram-se mais próximos. E Carlos viu um lado reconfortante em Diana que não sabia que precisava. Os membros da família real fizeram um convite a Diana para ficar em Balmoral nesse mesmo ano. Havia aqui muita coisa em jogo, como passar por uma triagem familiar. Diana encantava todos os que conhecia, enquanto navegava sem esforço pelo campo e até ensinava Carlos a pescar. Diana foi imediatamente alvo de intenso escrutínio público quando os paparazzi souberam do romance que se avizinhava, depois de uma foto dela no jardim de infância onde trabalhava ter revelado, acidentalmente, mais dela do que o pretendido devido ao sol a iluminar a sua saia. Os meios de comunicação social não se cansaram dela. Na sua reflexão sobre o acontecimento, Carlos fez a observação de que, embora estivesse consciente das boas pernas de Diana, não tinha previsto a sua extraordinária beleza. Talvez um pouco atrevido, mas demonstrou como o seu relacionamento estava a evoluir de sério para flirt. O príncipe Philip sentiu que Carlos precisava de fazer uma escolha até janeiro de 1981 devido ao circo mediático que os envolveu. Para salvar a reputação de Diana, escreveu uma carta a Carlos que serviu como um verdadeiro empurrãozinho para que este a pedisse em casamento ou terminasse a relação. Charles confundiu-o com uma ordem. O casamento do século. Quando o noivado do príncipe Carlos e de Lady Diana Spencer foi anunciado, em fevereiro de 1981, não foi apenas o resultado de um romance rápido. Depois, a 6 de fevereiro de 1981, Carlos pediu Diana em casamento e ela, Clara, disse que sim. Este foi um compromisso real muito importante, repleto de toda a pressão e expectativas que possa imaginar. Algumas semanas após o pedido, o casal sentou-se para uma entrevista televisiva. Tudo era muito encantador até que uma simples pergunta lançou uma sombra sobre as notícias ensolaradas. Quando questionada se estavam apaixonados, Diana respondeu rapidamente afirmativamente. No entanto, Charles acrescentou um comentário mais ambíguo, questionando o que realmente significa estar apaixonado. Esta resposta pode ter levantado algumas sobrancelhas ou, talvez naquela época tenha sido atribuída ao distanciamento real. Avançando para 29 de julho de 1981, o dia do casamento real, a Catedral de São Paulo, em Londres, foi o palco e o mundo foi o público, com cerca de 750 milhões de pessoas a assistir. Diana apareceu com um espetacular vestido de seda marfim com uma cauda de 7,6 metros de comprimento, o mais comprido que qualquer noiva real britânica já usou. Apesar da sua elegância, Diana estava compreensivelmente nervosa. Ela até confundiu os nomes de Charles durante os votos, chamando-lhe Philip Charles em vez de Charles Philip. A grandiosidade do casamento era inegável. Mas por detrás do espetáculo havia sinais de que o conto de fadas estava carregado de pressões bem reais. Diana e Carlos só se encontraram pessoalmente 13 vezes antes de ele a pedir em casamento. Imagine só, decidir casar com alguém ao fim de apenas 13 encontros. O período de lua de mel após o casamento deveria ter sido repleto de amor e alegria. Em vez disso, acabou por não ser nada idílico. O casal passou os dias a analisar livros do autor favorito de Charles, Lawrence Van de Post, bem diferente da felicidade habitual dos recém-casados. Diana partilhou em fitas para uma biografia que no segundo dia as suas esperanças foram frustradas. Sentia-se exausta e emocionalmente esgotada, não pela felicidade, mas pela tensão de se adaptar ao seu novo papel real. Olhando para trás, o noivado e o casamento foram espetaculares e sombrios. Foram acontecimentos marcados tanto pela celebração como pelo desafio, assistidos por milhões que apenas viam o brilho da superfície e não as dificuldades subjacentes. Alguns de vós também se devem lembrar que, apesar do historial de namoro de Carlos e Camila, ela ainda estava na lista de convidados do casamento real. Provavelmente, por causa do papel do seu marido, Andrew Parker Bowles, como comandante da cavalaria montada da casa, Regimentor. Então, nesta altura, Carlos e Camila estavam casados com outras pessoas, e parecia que o fogo entre eles se tinha apagado.
Mas em breve segredos reais emergiriam do conto de fadas. Diana simplesmente não estava na onda da realeza. Havia um ar de desgraça iminente a envolver a vida de Diana no momento em que entrou no centro das atenções da realeza. Por detrás de todo o brilho e glamour, porém, havia um mundo de dificuldades, dor e lutas pessoais. Nesta análise aprofundada do problemático casamento da princesa Diana com o príncipe Carlos, examinaremos as suas batalhas contra as doenças mentais, os escândalos públicos que abalaram o seu casamento e as revelações que o caracterizaram. Apesar de ter apenas 19 anos, Diana foi levada do seu modesto apartamento em Londres e mergulhou na opulência isolada do Palácio de Buckingham. Passar de uma adolescente despreocupada a uma figura pública que estava sempre a ser observada foi uma verdadeira mudança. Penny Junor, que escreveu uma biografia da princesa, afirma que as enormes exigências do seu novo papel real fizeram com que a rapera, outrora animada e conhecida em Balmoral, ficasse rapidamente sobrecarregada, exibindo sintomas de angústia e ciúme. Ter os seus problemas pessoais trazidos à tona publicamente tornou-os piores, doença que revela frequentemente um sofrimento emocional mais profundo. Diana lutou contra a bulimia. De acordo com Penny Junor, os problemas de saúde mental de Diana derivam de uma educação problemática precipitada pelo casamento insatisfatório dos seus pais, pelo que esta era mais do que apenas a sua relação com a comida. A bulimia, segundo a própria Diana, era uma doença oculta que começou como uma busca frenética por consolo, mas terminou numa vergonha extrema e numa angústia mental adicional. Por mais trágica que tenha sido a história de Diana no geral, a noite anterior ao seu casamento foi uma das partes mais dolorosas. Imagine-se a casar com alguém só para descobrir que essa pessoa disse que não o ama. Embora o seu casamento devesse ser uma ocasião alegre e esperançosa, o astrólogo de Diana afirma que Carlos fez esta revelação dolorosa pouco antes da cerimônia. Já estavam a ter problemas de relacionamento antes que os laços persistentes com relacionamentos anteriores piorassem as coisas. Carlos pretendia dar a Camilla Parker Bowles uma pulseira que Diana encontrou pouco antes do casamento. As iniciais G.F., que são alcunhas um do outro, foram gravadas na pulseira. A revelação surgiu quando Diana, juntamente com o público, investigava a sua vida ao pormenor. Mas isto foi só o início. Ao conversar com Martin Bashir em 1995, Diana revelou as suas dificuldades com a bulimia e os sentimentos de inadequação de forma aberta e honesta. A entrevista lançou luz sobre a tremenda solidão e angústia de Diana, mostrando a sua coragem em confrontar publicamente estes demônios pessoais, mesmo que a sua aquisição tenha sido controversa. Escondida por detrás dos sorrisos e das responsabilidades reais, estava uma senhora que teve de ultrapassar imensos obstáculos emocionais, lutar pela sua identidade e confrontar um casamento que começou com uma confissão devastadoramente honesta. Uma intrincada teia de emoções entre Carlos, Camilla e Diana, desencadeada pela pulseira que Diana descobriu, desencadeou uma reação em cadeia que culminou no divórcio. Embora se tenha dito que Camilla e Carlos não comunicavam há 5 anos, a verdade era bem diferente. Embora ela fosse convidada do casamento, a inevitável revelação da verdade era iminente e não seria uma visão atraente. Vamos então recuar no tempo. Antes de todo este lamentável estado de coisas, o casamento de Carlos e Diana parecia idílico por fora, mas as coisas estavam longe de ser um conto de fadas dentro do palácio. Carlos teve um passado com a dinâmica Camilla Parker Bowles, que conheceu na década de 1970 através de um conhecido em comum. Lady Diana Spencer entrou em cena como uma mulher jovem e aristocrática que parecia despreparada para as responsabilidades que em breve acompanhariam a sua posição de rainha, mas deram-se bem imediatamente. Passado todo este tempo, em 1981, Carlos e Diana tiveram um luxuoso casamento real, o que provocou uma reviravolta inesperada dos acontecimentos. Não contente em apenas observar, Camilla estava presente no meio da multidão de convidados. Embora a noiva radiante não fizesse ideia, a base emocional de um escândalo real já estava definida. Depois de todo o encanto se ter dissipado, Diana teve um rude despertar para o facto de que o seu casamento não tinha amor. Tinha dificuldade em sentir-se negligenciada e sozinha. E Charles parecia frio e indiferente. Pouco depois, Diana começou a suspeitar que Carlos era infiel. Depois a bomba. Descobriu uma pulseira que Carlos tinha dado a Camilla, que ela tinha escondido cuidadosamente, mas não o suficiente. Pouco antes do seu casamento com Diana, foi-lhe dado o que deveria ser um símbolo secreto. Não há como evitar o momento terrível. Carlos não deu a Diana nada além de desculpas e respostas negativas quando ela o confrontou.
Mas insinuações como um telefonema e um arranjo de flores indicavam que aquela não era uma relação comum. O conhecimento público da desintegração do casamento real estava a crescer. As coisas estavam no auge em 1989. Até Diana sabia que Carlos e Camila tinham reacendido o seu romance adormecido. Por fim, Diana cansou-se. Temos aqui o cenário ideal para um confronto real. Camila e Diana são convidadas para uma festa de aniversário. Ganhando coragem para abordar Camila, Diana quis ter uma conversa. A ansiedade tomou conta da sala enquanto Diana contava tudo a Camila, deixando claro que sabia tudo o que se passava entre ela e Carlos. Como se estivesse surpreendida, mas imperturbável. Camila respondeu calmamente à declaração de Diana de que tinha 2 filhos adoráveis, todos homens do mundo que queriam estar com ela e que tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Mesmo devastada, Diana só queria dizer ao marido que o amava. Mas infelizmente isso nunca iria acontecer. Nem tudo foi milagrosamente resolvido pelo confronto. Derrotar o seu inimigo foi uma luta árdua. Diana sabia disso. Com calma, concluiu a palestra, deixando Camila com o doloroso lembrete de que não deveria ser tratada como uma idiota, pois estava ciente do que estava a acontecer, independentemente dos desafios que pudessem estar a enfrentar. Divisões e conspirações aristocráticas. Foi no final da década de 1980 que o verniz de conto de fadas do casamento do príncipe Carlos e da princesa Diana começou a ruir, preparando o cenário para toda esta turbulência. Em 1986, os dois viviam em condições muito separadas. Embora o romance nunca tenha arrefecido verdadeiramente, Carlos continuou a passar tempo com a sua ex-namorada Camilla Parker Bowles. Depois disso, em dezembro de 1992, o primeiro-ministro do Reino Unido anunciou a separação oficial de Carlos e Diana na televisão. Mais tarde, no verão de 1994, aconteceu algo verdadeiramente revolucionário. Numa entrevista transmitida pela televisão, Carlos reconheceu ter tido um caso e mostrou-se frio e distante com Diana e os filhos. Dimbleby foi o apresentador da entrevista. Como resultado da agitação causada pela entrevista, Andrew Parker Bowles, marido de Camilla, decidiu pedir o divórcio. Na ápice, os dominós começaram a cair. A já famosa entrevista panorâmica, que Diana fez em novembro de 1995, colocou-a no centro das atenções. Com 3 pessoas neste casamento, ficou um pouco apertado, disse ela, deixando de lado o famoso comentário. A paciência da rainha esgotou-se finalmente, e ela propôs que Carlos e Diana se divorciassem imediatamente. Terminaram o processo de divórcio em agosto de 1996. O enredo, no entanto, torna-se algo sombrio. Um terrível acidente de viação em Paris, em 1997, tirou a vida a Diana. Apenas um ano após o seu divórcio. Tinha apenas 36 anos. Enquanto tentava fugir às câmaras, o seu automóvel colidiu no túnel da Ponte de l'Alma. Todos os envolvidos, o seu amigo Dodi Fayad, o motorista Henry Paul e ela, morreram na colisão. O único sobrevivente foi o seu guarda-costas gravemente ferido. É aqui que as águas começam a ficar turvas. Alguns especularam que a colisão pode ter sido mais do que um trágico acidente. Clique no botão Gosto e ative as notificações de publicações para mais vídeos emocionantes como este.